Fala, rapaziada. Beleza? Bom, sejam todos mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos ao melhor pós-jogo do Brasil. E rapaziada, vitória do Coringão na Libertadores. Corinthians 100% invicto. Não perdeu nenhum jogo, não tomou nenhum gol. Então, parabéns, Fernando Diniz. Você calou e vem calando a minha boca, tá? Eu era contra a sua contratação, mas o trabalho excelente que você vem fazendo no Corinthians está de parabéns. Que se mantenha por muitos e muitos anos, muitos dias, muitos meses, muitos anos. Que você conquiste todos os campeonatos que você está disputando a partir de agora, né? A partir do momento que você entrou no Corinthians como técnico. Você melhorou muito o comportamento dos jogadores do Corinthians, tanto no meio-campo, quanto na zaga, quanto no ataque. Você mudou o comportamento e a mentalidade de todos. Mas ainda tem um ponto que eu acho que pode melhorar. Bom, rapaziada, o Corinthians veio escalado para esse jogo contra o Peñarol, com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, André e Ranieri, Bidon, Rodrigo Garro, Jess Lingard e Yuri Alberto. Bom, ainda bem que o Fernando Diniz não quis utilizar o Vitinho. O porquê, vocês sabem, né? Teve gol do homem. Cavucada nessas putinhas Comemoração original. Copia, Palmeiras do caralho. Flaco Lopes, seu cuzão, copiador. Fã do Lingard. Corinthians ganhou, obviamente, né? Ganhou do Peñarol jogando em casa, com um jogo 2-0, mas que poderia ter feito mais. E eu vou ter as ressalvas aqui, porque o Corinthians, ele, depois que fez no caso, né, o Corinthians não, os jogadores do Corinthians, após ter feito os 2-0, cada um ficou fominha. Rodrigo Garro quis fazer seu gol, quase teve a chance. Se tivesse um pouco mais de noção de jogo, do que fazer, ele teria conseguido fazer o seu gol. Uma jogada muito bonita ali, que eu acho que foi Ranieri e Mateuzinho pro Yuri, Yuri pro Garro. Se ele arrasta um pouco mais pra dentro da área, ele consegue finalizar. Mas, antes disso, 11 minutos de jogo, uma falta pro Corinthians, falta perigosa. Rodrigo Garro cobra essa falta na cabeça do Gustavo Henrique, que acaba abrindo o placar nos 11 minutos do primeiro tempo. Gol pro Corinthians, gol do Corinthians. Corinthians já começou indo pra cima, né? Já tava uma maravilha conseguindo fazer o seu gol logo no começo. O time do Peñarol iria se expor ainda mais para tentar um empate, fazendo assim com que cedesse um contra-ataque ou vários contra-ataques para o Corinthians. Um desses momentos, né, não foi de contra-ataque em si, o Jess Lingard consegue roubar uma bola que toca pro Yuri Alberto, que novamente toca pro Jess Lingard dentro da área, que acaba finalizando e garantindo, mas abrindo, né, ampliando o placar pro Corinthians por 2-0. Daí começou, Yuri perde gol, Yuri fominha, Yuri Alberto. Garro tenta, Mateuzinho tenta, Bidon tenta, todo mundo chuta pra fora. Bom, eu tinha gravado um pós-jogo agora há pouco, logo em seguida que eu tô gravando esse daqui, que não salvou! E eu falei que é o seguinte, que esse time do Corinthians no ataque chega a um momento que o Corinthians tá ganhando e todo mundo quer fazer seu gol, todo mundo quer ser seu protagonista. Sendo que num pós-jogo passado aí, exatamente qual foi, eu não vou saber. Eu falei que o time do Corinthians não é um time de protagonista. O elenco do Corinthians não tem um protagonista. Todos são coadjuvantes. Então todo mundo tem que jogar pra todo mundo. E quando um ou outro jogador acha que é protagonista, ele acaba atrapalhando o desempenho do time, porque ele vai querer puxar a responsabilidade pra ele, ele não vai ter a habilidade o suficiente pra assumir a responsabilidade, vai acabar atrapalhando, porque muitas vezes vai perder a bola, vai perder gol, e é o que acontece. Gol do Gabriel Paulista, gol do Gustavo Henrique, gol do Jess Lingard. Yuri tentou fazer o dele. Alguns momentos dava pra ter feito, dava, mas é o Yuri, né, rapaziada? É o Yuri. O melhor bagre do mundo. O bagre aberto, o famoso bagre aberto. Nosso bagre. Garro tentou. Mateuzinho tentou, Bidon tentou, beleza, que se saiu o gol, pá. Mas se você parar pra prestar atenção e analisar um pouco mais de frieza cada lance desses, que os jogadores, cada um tentou fazer o seu gol e não conseguiu, dava pra ter rolado a bola pra um companheiro que tava com mais facilidade de fazer esse gol.
Não a chance do Garro, tá? A chance que o Garro chutou pra fora. O que faltou pra ele ali foi ele ter arrastado essa bola um pouco mais pra perto do gol e ter chutado no contrapé do goleiro. Porque se ele corre pra dentro da área, a chance aumenta ainda mais. Então, só faltou esse pouco de noção. Dos outros jogadores, se você parar pra prestar atenção, sempre tinha alguém um pouco mais livre, mas, igual eu falei, todo mundo quer ser protagonista e isso acaba atrapalhando. Que o Fernando Diniz, ele perceba isso, que o Fernando Diniz perceba isso, que aparentemente ele não gostou do posicionamento, do comportamento do time no segundo tempo. Fez um primeiro tempo muito bom, não foi excepcional, tá? Faltou muitas coisas ali, ter feito vários gols para ter feito um primeiro tempo excepcional, mas no segundo tempo o time estava muito deslumbrado com a vitória. Tava o Ranieri dando drible, Bidu dando drible, Bidon dando drible. Então, eu acho que o time do Corinthians precisa ter um senso de coletivo maior, não só em relação a defensivamente, porque isso tá muito bom. Alguém perde a bola, todo mundo volta para marcar. Mas coletivamente, ofensivamente, o time tá precisando ter aquela mentalidade de time alemão, igual a Alemanha no 7-1 contra o Brasil e igual o Bayern de Munique. Eu percebo que o Bayern de Munique é um time que joga muito pro coletivo com um bem individual, porque no Bayern de Munique tem o Harry Kane. O time como um todo joga todo mundo unido para favorecer o Harry Kane. No Corinthians não, eu percebo que não é assim. Se tem um jogador que tem facilidade tem velocidade, tem drible e consegue chegar na cara do gol, no Corinthians ele vai tentar chutar em gol ao invés de tocar pro amigo que tá livre. Perceberam? Essa é a diferença. Então, eu acho que falta muito isso pro time do Corinthians em si. E recapitulando, eu não assisti o jogo, tá? Eu tô fazendo esse pós-jogo aqui, levando em base os melhores momentos que foi que eu assisti e alguns pós-jogos. Então eu tô tomando opiniões de algumas pessoas, Kaká Catalão e Kroos. Eu creio que foram os únicos pós-jogos que eu assisti até o momento, né? E o do Kaká até tá parado ali, daqui a pouco eu vou voltar. E os melhores momentos. Então, não assisti o jogo, então não vou ter mais opiniões do que falar sobre o jogo do Corinthians. E só pedir para os jogadores do Corinthians em si ter um pouco mais de pés no chão, tá? Vocês estão aparentando ser aquele mal perdedor, aquele tipo de gente que fica bravo quando perde? Não, aquele tipo de pessoa que nunca ganha nada. Você tem aquele amigo que é péssimo em tudo, péssimo jogando bola, péssimo jogando videogame, péssimo em tudo. Aí uma vez ganha na cagada de alguém, seja o que for, seja no futebol, no X1, alguma coisa. Ganhou uma vez, é a pessoa que mais vai comemorar, porque ele é aquele perdedor que nunca soube qual é o gosto da vitória e quando consegue, ele, pô, é a melhor coisa da vida dele. Eu olho pra cara do Ranieri após um jogo desse e fico vendo, porra, cara, há uns tempos atrás aí, você tava tomando um salve da torcida por causa das suas atuações patíferes, das suas atuações míseras, sei lá, medianas, medíocres. Então, agora só porque você tá ganhando um jogo de 2-0 você tá querendo dar driblezinho. Isso começou você jogando de lateral direito, que foi muito bom jogando, mas parece que ele deu uma confiança de estar querendo driblar todo mundo. Imagina num lance desse, se você tenta driblar e dá errado e acaba cedendo um contra-ataque que gera gol pro time adversário. O seu mental vai cair muito. Então, poderia ter evitado esses dribles que o Corinthians estava dando, os jogadores, né, do Corinthians estavam dando, estavam tentando dar, e lá ele, e ter tentado matar a partida, porque pra mim, eu tenho como dilema, a melhor forma de você respeitar uma equipe mais fraca, o adversário mais fraco, é dando uma goleada nele, e não dando driblezinho nele, querendo dar driblezinho todo momento. Então, os jogadores têm o pé no chão. Aumente esse senso de coletivo de vocês para melhorar o bem próprio, um bem maior que é o Corinthians, tá? Não o individual de vocês. Quero que vocês tenham aquele pensamento de pouco me importa se eu sou o artilheiro do campeonato ou se eu sou o líder de assistência, se eu sou o melhor jogador. Eu quero fazer o Corinthians ganhar. Então todo mundo vai cooperar para aquele senso de eu vou passar a bola para quem tem mais chance de fazer o gol. Beleza? E não tentar chutar pra fazer o meu gol. Eu fiz o meu gol nessa partida. Eu sou o artilheiro. Menos, tá? Menos. Então, rapaziada, próximo jogo contra o Mirassol vai ser domingo às 8h30 da noite, tá? Segunda-feira eu volto aqui com o pós-jogo. Não tenho mais nada pra falar, até porque eu não assisti o jogo, né, rapaziada? Então, fiquem todos com Deus. Até uma próxima. E vai, Corinthians, caralho!